Primeiramente, eu gostaria de dizer que DAOs funcionam 24 horas, 24 por todos os dias do ano, então você não fica limitado com o horário e vai depender muito do tanto que você contribuir para uma DAO. Você pode contribuir 1 hora por semana ou você pode contribuir 60 horas por semana. Quanto mais você contribuir, mais você ganha. Então é uma espécie de meritocracia dentro de uma DAO. Você não fica limitado somente a uma DAO, você pode participar de outras DAOs se você quiser. Por exemplo, trabalho full time com DAOs, eu participo de 4 diferentes DAOs, elas são diferentes um pouco, a não ser a Bankless Global e a Bankless Brasil, mas é possível se alinhar em diversas DAOs para você receber a partir da sua contribuição. Quanto mais você contribuir, como eu disse, mais você recebe dentro de uma DAO. Você não recebe dinheiro, shitcoin como real ou dólar, você recebe realmente tokens, né? Ethereum, você recebe token nativo da DAO, enfim. Você está ouvindo Contos do Cripto. Bem-vindos ao Contos do Cripto. Aqui a gente fala de economia, blockchain e criptomoeda. E essa é a parte 2 do nosso episódio sobre DAOs. Então aqui a gente está discutindo com o time da Bankless BR os benefícios, as complexidades, como funcionam as estruturas de uma DAO e como é fazer parte de uma DAO. Então a gente terminou o episódio 1, né? A gente deixou ali um gancho para entrar no episódio 2. E a gente já vai emendar na sequência, a gente só vai se apresentar rapidinho. Então, meu nome é Estevão Riso, eu sou o host aqui do Contos do Cripto. Eu sou o Kenneth Correia e achei que o Contos do Cripto um dia teria um CNPJ, mas agora eu vi que ele é uma DAO. Boa. Eu sou o Tim Balabush e eu sou um UX designer, mas eu acho que eu não vou mais usar esse título. E se você assistir o primeiro episódio, você vai entender do que eu estou falando. Boa. Meu nome é Guelph, sou investidor em DeFi e criptomoedas há algum tempo e trabalho full-time em DAOs. Eu sou o Dário Faleco, trabalho com tecnologia já há 15 anos, também invisto no mercado e sou editor do Metaverso, também dentro do Bankless Brasil. Tim, então como você deu o gancho da primeira parte do episódio, inclusive, gente, assistam o primeiro episódio, né? Não vai fazer muito sentido vocês verem esse sem ver o primeiro. Vai fazer, mas é mais legal se vocês assistirem o primeiro, com certeza. Tim, então, emenda no gancho que você deixou, o chamado cliffhanger do nosso episódio. Vambora. Eu queria fazer essa pergunta mesmo, se é possível viver de DAO. Eu tô vendo que DAOs estão crescendo pra caramba, né? E tem muita gente muito envolvida, e eu fico pensando como que é e se é possível você viver full time de DAO e trabalhar só com DAO, e se é possível, como que funcionam esses pagamentos, como que funciona esse processo de gerenciamento financeiro de uma DAO, porque de uma empresa a gente já está meio acostumado, né? Agora, de uma DAO, estou bem curioso. Boa. A resposta curta seria sim. Primeiramente, eu gostaria de dizer que DAOs funcionam 24 horas, 24 por todos os dias do ano, então você não fica limitado com o horário e vai depender muito do tanto que você contribuir para uma DAO. Você pode contribuir 1 hora por semana ou você pode contribuir 60 horas por semana. Quanto mais você contribuir, mais você ganha. Então é uma espécie de meritocracia dentro de uma DAO. E você não fica limitado somente a uma DAO, você pode participar de outras DAOs se você quiser. Por exemplo, trabalho full time com DAOs, eu participo de 4 diferentes DAOs, elas são diferentes um pouco, a não ser a Bankless Global e a Bankless Brasil, mas é possível se alinhar em diversas DAOs para você receber a partir da sua contribuição. Quanto mais você contribuir, como eu disse, mais você recebe dentro de uma DAO. Você não recebe dinheiro, shitcoin como real ou dólar, você recebe realmente tokens, né? Ethereum, você recebe token nativo da DAO, enfim. Essa é Gav, uma você, resposta curta. inclusive, hoje, toda a sua renda vem de trabalho de DAOs, é isso, né? Basicamente, eu vou dizer, 70% da minha renda vem de DAOs, mas eu tenho outros fontes de receita, como investimentos em DeFi, em cripto, eu também tenho uma pequena parcela em mineração. A renda de Quase trabalho vem de DAOs, então. Exatamente. Legal. E eu acho que também depende muito do porte da DAO, da localização da DAO. Uma DAO que está começando vai ter menos de caixa para pagar, talvez, do que uma DAO que já tem mais tempo de mercado, tem uma comunidade maior. Como o Guilherme falou também, se você trabalhar mais, você recebe mais, se você tiver menos tempo, você recebe menos. Então, tem uma ótica meritocrática de uma certa forma. E geralmente, como eu disse também, as DAOs elas nasceram nessa questão da centralização, então elas têm um pé em cripto, elas têm um pé em Web3. E geralmente essas pessoas já estão envolvidas com o mundo cripto e elas até preferem receber em cripto.
o que é muito mais fácil ser pago em USDC, numa stablecoin, ou mesmo ser pago num token nativo. Então, por exemplo, eu prefiro ser pago em USDC, por exemplo, na Polygon, que eu não pago taxa de gás, tem uma moeda estável ali, um stablecoin, que eu posso trocar por Bitcoin ou Ethereum se eu quiser. Mas, É possível assim, escolher o isso, meu dinheiro, então. o meu dinheiro está ali protegido, na verdade. Assim, eu sinto que o meu dinheiro que eu ganho em real, ele se desvaloriza e o meu dinheiro que eu tenho em cripto está protegido. Essa que é a sensação real que eu tenho. Assim. Então, eu é acho que possível escolher isso, né? Você escolhe a forma como você quer ser pago, é isso? Diria que sim e não. Algumas DAOs oferecem para você receber com outros tipos de tokens, mas a maioria delas te pagam com o token nativo Token deles. delas. Entendi, entendi. legal, cara. E é Não, muito engraçado, só falando em cima disso, né? Essa relação de quem vive o universo de cripto, né? A maior parte de quem não vive isso ia falar: meu Deus, que inseguro, receber dinheiro em moedinha Ao digital, contrário, é toda transparente, toda super transação é pública. volátil. Ao E contrário. você falou: eu me sinto muito mais seguro em receber em moedinha digital. Exato, mas Estevão, você sabe que eu estava conversando com algumas pessoas que trabalham no mercado financeiro, e aí vocês sabem que a opinião de algumas delas sobre criptomoedas beira isso, né? E aí eu estava tentando explicar para eles, talvez não seja, vocês não concordem, não precisa também concordar comigo, mas eu disse assim, cara, a minha visão atual, hoje, agora, novembro de 2021, sobre o tema é, provavelmente, cara, tem muito mais valor do que quem está de fora imagina. Estou falando sobre criptomoedas. Mas Com talvez certeza. tenha um pouquinho menos valor do que quem está de dentro. Também Tem concordo. dar um pouco desse paradigma, mas eu acho muito Sim. bacana, como o Estevão falou, cara, quando vocês trazem isso com explicações racionais, né? O Faleco comentou razões sólidas para ele ficar mais tranquilo. Então, eu acho isso muito interessante. E até queria perguntar, além dessa questão do pagamento, cara, para esclarecer para todo mundo que a gente está tentando trazer para o prático, Guelph, como que é o teu dia a dia? Você está trabalhando dentro de uma DAO, você está com o aplicativo do Discord aberto, você está participando de várias discussões, você está fazendo entregas, isso é um arquivo digital que você sobe para algum lugar, isso é um post num fórum de discussão, qualquer que seja a ferramenta que você faz. Dá uma ideia para a gente, como que é esse dia a dia de trabalho? Boa. Então, eu fico pregado na tela ali no Discord nas DAOs, participo das votações, voto, participo das discussões, dou a minha opinião, participo de projetos, né? Existem DAOs aqui que eu participo, que, por exemplo, faço auditoria em códigos e eu recebo por isso. Participo de Bounty Hunters em outras DAOs que eles lançam algum projeto que é preciso fazer e você se candidata e começa a participar do projeto e você recebe por isso. Então eu fico ligado aqui nas DAOs, participo muito das discussões, das calls da comunidade, muito centrado ali no Discord mesmo, mas também existe fora do Discord algumas Mas você comunidades recebe por essas entregas. Então, existe uma demanda, você sim. fala: eu vou puxar essa demanda para mim, você executa um trabalho, assim que você entrega, você vai ser pago por ela, é isso? Sim, eu vou te dar um exemplo prático aqui. Uma DAO, ela precisa fazer uma auditoria num código ali de um contrato inteligente, certo? Então, ela pega alguns membros da DAO e fala assim, vamos precisar aqui de 10, 15 membros para fazer essa auditoria para que o código esteja bom. Então, quem quiser participar, a recompensa vai ser X. Então, você sabe basicamente quanto você vai receber por fazer aquilo. E aí eu participo, eu falo, não, eu vou participar, eu tô aqui com o pessoal, e aí a gente junta um grupo de pessoas que queiram fazer a auditoria, e depois que é feita a auditoria, nós recebemos o recurso que foi primeiramente pré-programado ali. E é assim por diante. Então tem isso todos os dias, tem revisões de contratos inteligentes todos os dias em diferentes DAOs. Por exemplo, você pode participar de algum eu diria, na Bankless DAO global, por exemplo, eles dão grants para quem for traduzir um artigo, para quem for corrigir um artigo, revisar um artigo. A Bankless Brasil também nessa analogia de você corrigindo um artigo, você participando, escrevendo um artigo próprio, você recebe por isso. Então, tem diversas maneiras que você pode participar dentro de uma DAO, dependendo das suas habilidades, e ganhar por isso, entendeu? Mas Mas então, pode falar, basicamente pode sim, falar. você não tem um salário fixo, a não ser que você seja um contratado da DAO, porque existem pessoas que são contratadas da DAO, por exemplo, líderes de comunidade, que vão cuidar
especificamente do Discord da comunidade, líderes de comunidade que vão organizar outros eventos, essas pessoas podem ser contratadas, receber um salário fixo, mais as comissões dos projetos, ou então você pode só participar do projeto e receber o grants ali que foi acordado entre a comunidade. Isso é bem legal assim como uma empresa tem essa série de demandas, né? Então, precisa de logo, precisa de site, precisa de Media Kit, precisa de programador, precisa de designer, precisa de escritor, de tradutor, de editor. E sempre tem esses jobs e essas demandas, né? Como uma empresa comum. Então, o legal de falar sobre isso seria o seguinte, né? Tipo, poxa, tem muita gente falando que está reclamando que está sem emprego, e num universo onde a gente tem DAOs do universo de blockchain, com ofertas de trabalho sobrando. Quer dizer, tem muita oferta e está faltando gente demanda, que pode estar lá entregando isso, né? Isso é uma tendência mundial, está acontecendo agora, nesse ano, praticamente, onde, assim, eu vejo... Então, eu trabalho com tecnologia há 15 anos, e desde que eu comecei com design, programação, empresa de tecnologia, com fintech, pagamento, e desde que eu comecei a descobrir cripto, cara, é um mundo novo, é uma língua nova que você tem que aprender, são termos novos, são lógicas novas, e as DAOs estão crescendo junto com isso, é uma transformação que está acontecendo junto com a revolução do trabalho, o trabalho mais fragmentado, nossa atenção está fragmentada, é uma série de fatores ali que acho que cria a DAO, uma série de fatores. Mas eu falei, o que eu acho legal de tirar disso é o seguinte, está faltando emprego, mas está sobrando trabalho. Demanda, sim, tem bastante demanda. É mais uma questão de saber onde procurar também e tal, e ter familiaridade com esse universo cripto, né? Mas eu acho que cada vez mais as DAOs vão que nem, por exemplo, agora estão surgindo sites com índice de ferramentas para DAO. Agora tem um nicho de mercado que é desenhar ferramenta para gerenciar DAO. Você tem sites específicos só sobre vagas sobre DAO. Então, a gente está criando esse ecossistema agora. Isso vai ser como tem no mercado de trabalhos normal. Então, você vai ter plataformas para arrumar emprego, com pagamentos automatizados e tudo isso. Você vai lá, beleza, eu quero pegar esse projeto, vou gastar 5 horas, e é isso, é o tempo que eu tenho. Eu acho que assim, o mundo está ficando fragmentalizado e flexível. Eu acho que o trabalho mudou, os valores mudaram, e acho que a pandemia acelerou tudo isso também. E do mesmo jeito que a gente teve que aprender o que é CLT, teve que fazer uma carteira de trabalho no Ministério do Trabalho em algum momento, tem que aprender... uma MetaMask ali, exatamente. Que legal, cara. E eu fico super cuidando, assim, a fraseologia, né? Os termos que vocês usam. Até fiquei meio preocupado que o Guel falou que tem que ficar revisando votações que foram feitas, contratos. Eu achei que a gente ia conseguir extinguir a burocracia. Mas claro que para quem está na gestão, né? Inevitavelmente você está envolvido com tomada de decisão. Ô, professor, quem é o cara que criou o conceito de burocracia, inclusive como uma coisa positiva? Foi o Max Weber, foi o cara que eu comentei no primeiro episódio, né? Que muita base vem disso aí. Mas você sabe que um outro ponto que eu acho que vale colocar sobre isso, não sei quem vai lembrar aqui de uma empresa chamada Zappos, era um e-commerce de calçados que depois foi adquirido pela Amazon. E o fundador da Zappos era o Tony Hsieh, eu não sei se é exatamente assim que pronuncia o sobrenome dele. Inclusive, ele faleceu durante a pandemia, mas não foi de Covid. Pegou fogo na casa que ele estava, uma história triste pra caramba. E o Tony Hsieh falava de um conceito de holocracia. Tem gente que fala, às vezes, holacracia, né? Mas, cara, muita coisa que eu estou ouvindo vocês falarem sobre como as decisões são tomadas, a própria forma da remuneração, né? Da entrega versus, talvez vocês usaram a palavra, né? De que paga pelo mérito, meritocracia, versus, de repente, a dedicação de horas ou coisa assim. Cara, ele defendia muito esses conceitos ali. Então, ele estava à frente do tempo, ele já estava visualizando o mundo de DAOs antes, né? E, cara, dá para ver que, assim, tudo que vocês falam encaixa muito bem com como ele enxergava também, sem dúvida. Eu queria acrescentar algo interessante de uma DAO comparado com o mundo real. Dar um exemplo aqui, o Faleco, ele tem 15 anos de experiência ali como UX designer, e supondo que entre uma pessoa que tem alguns meses de experiência, essa pessoa que tem alguns meses de experiência, ela pode se juntar com o Faleco, combinar ali e criar um projeto junto e fazer a proposta para a DAO, entendeu? Então é uma troca mesmo de experiência entre o Faleco e uma pessoa que tem pouca experiência, e essas duas pessoas que criaram um projeto vão fazer a proposta para a DAO, e o resto da comunidade vai ajudar essas duas pessoas a colocar esse projeto adiante. Então é um trabalho conjunto mesmo, e todo mundo que fez parte desse projeto vai ser recompensado pela DAO mesmo também. Uma coisa que o Kennedy falou que eu achei interessante, que a gente teve que aprender como que funciona a CLT, não sei o que, os impostos. Cara, eu nunca... Até hoje eu não aprendi isso não, cara. Até só hoje aumenta eu não a quantidade entendo também, cara. Até hoje eu não entendo muito bem, é tão complicado. Deixa eu fazer uma propaganda, então, para o pessoal
assinar o canal, porque a gente vai gravar um episódio sobre imposto de renda, como declarar seus ganhos em moedinha digital. Então, a gente assina o canal. Vocês deviam falar um focado em cripto que eu vou assistir aí, que eu quero saber mais. Assina o canal, assina o canal. Aproveitando também uma coisa que o Guelph comentou, ele falou sobre auditoria de código, esse tipo de coisa. Então, para quem tá assistindo e não entende muito bem o que é isso, é basicamente revisar o código e ver se está tudo ok para rodar aquele código lá, né? Então, se os pagamentos vão funcionar corretamente ou algum projeto da DAO. E aí, o que eu queria perguntar é, no episódio anterior, até o Kennedy também comentou sobre isso, de conceitos de DAO, né? Um conceito mais orgânico ali e um conceito mais prático, feito em cima do código ali. Como que funciona na prática? Já temos a DAO orgânica, vamos dizer assim, e agora a gente quer ir para a prática, então a gente quer colocar isso no código. Tem algum primeiro passo para isso? Tem algum site ou alguma ferramenta que pode auxiliar o pessoal nesse sentido? Sim, eu diria que, primeiramente, a gente precisa de um lugar para conversar. Então, basicamente, todas as DAOs utilizam o Discord, porque é mais fácil ali para implementar bots e organizar por categorias. Outras DAOs usam o Slack, por exemplo, mas eu particularmente prefiro o Discord. Então, esse é o primeiro passo, é um lugar que as pessoas consigam se comunicar. Depois disso, a gente usa algumas ferramentas para implementar, para automatizar as funções da DAO. Então, a gente usa, por exemplo, o Coordinape, a gente usa o Discourse, a gente usa CollabLand, a gente usa o Snapshot, que é uma outra ferramenta, e a gente usa o Source Credit. Enfim, tem uma porção de ferramentas. Inclusive, tem um site, o Faleco vai falar aí depois para a gente, um site que quem quiser começar uma DAO, quiser se aprofundar mais no assunto, é só conferir o site aí. Mas se vocês quiserem, eu posso falar um pouco mais sobre essas ferramentas, assim, como que elas funcionam para um nível, para o pessoal entender. Só para o pessoal saber, todos esses links vão estar aqui embaixo, mas pode dar uma expandida assim, Guelph. Entra aí a gente quer agora ir para essa parte técnica mesmo de se eu quiser ter uma DAO amanhã, como eu faço. Você primeiramente precisa de um lugar, como eu disse, um lugar para você organizar suas ideias. No caso, a gente usa o Discord. Esse é um primeiro passo. Você pode criar lá seu servidor, chamar o pessoal, organizar por categorias, por departamentos. A guilda, a gente chama de guilda, o nome mais bonitinho aí para departamentos, mas a guilda de escrita, a guilda de marketing, a guilda de programação, enfim. Aí as pessoas vão se organizando com as suas habilidades. Eu gostaria de fazer parte da guilda de marketing, eu gostaria de fazer parte da guilda de programação, gostaria de fazer parte da multimídia, enfim. E a gente usa também um bot, que é um robozinho ali dentro do Discord chamado CollabLand, que com esse bot você consegue implementar funções. Por exemplo, para alguém se tornar membro da sua DAO, ela precisa ter na carteira X quantidade de tokens. Aí esse bot faz esse filtro, né? Então não é qualquer pessoa que vai participar da sua DAO, só quem tem realmente os tokens da sua DAO. Então, esse é tem que estar com a pele no jogo ali, né? Com skin in the game. Exatamente. Você precisa ter ele na sua carteira. Se você não tem na sua carteira, o bot ele vê que você não tem mais na sua carteira e você não é mais membro da DAO. Você tem menos acesso à DAO, entendeu? Então, é interessante o token, porque o token a gente usa como ferramenta de votação. Então, a gente usa um aplicativo descentralizado que se chama Snapshot. Ele não tem custo de gas e ele usa o token nativo da DAO para votação de propostas, ou seja, todo mundo que tem a quantidade ali que a comunidade decidiu de tokens dentro da carteira pode tem um voto. Então, se você tem mais tokens, vamos supor que o Estevam tem 1 milhão de tokens da DAO dele, o poder de voto dele é maior com alguém que tem 100 mil tokens, entendeu? Porque eu tenho mais interesse, né? Eu tenho mais stake, né, na coisa. Mais pele em risco, né? Mais pele no jogo, mais skin in the game. Então, você tem mais tokens na sua carteira, você tem mais poder de voto. Aproveitando a pergunta, Guelph, como que é feita essa distribuição de tokens? Porque, por exemplo, a gente está falando de pesos diferentes aí. Não corre o risco de uma centralização? Como que é feita pelo menos a distribuição inicial dos tokens? Bom, quando uma DAO é iniciada, é feita um white paper, né? É feita uma proposta inicial ali para a comunidade. Vou te dar um exemplo do Bankless DAO Global. Iniciou primeiramente com um podcast, 2 pessoas, o Ryan e o David, começaram com essa ideia de DAO. Eles chamaram algumas pessoas da comunidade do Ethereum ali, que são programadores, que quiseram ajudar. Acho que o time, o Gênesis, eles chamam de Gênesis. O Genesis Team tinha mais ou menos ali, acho que em torno de 10 a 15 pessoas. E aí eles fizeram uma proposta de distribuição
dos tokens, né? Eles criaram 1 bilhão de tokens. Na proposta inicial, eles distribuíram para quem estava já acompanhando o podcast e recebeu um POAP, né? No caso, POAP, Só um pouquinho, NFT. Guelph. Nós vamos gravar um episódio também, um tutorial sobre o que é POAP e como fazer. Então, assina o canal para receber o nosso vídeo do tutorial. Desculpa que a pessoa está, né, fazendo ali, né? Pedindo para a Boa, pessoa não, dar tá aquele certo. like amigo, aquela curtida. Até bom dar uma Tá certo. explicada rápida o que é um POAP, só para o pessoal entender. Boa. O POAP é um NFT de participação, né? Ele é um Proof of Attendance Protocol, ou seja, ele é um NFT que representa a sua participação, a sua presença no evento. Então, é usado muito em evento o POAP. É bem legal essa ferramenta. Então, eles usaram essa ferramenta para distribuir para as pessoas que já estavam acompanhando o Bankless antes, participando das discussões da comunidade, antes de se tornar uma DAO. Depois que eles fizeram esse projeto do white paper do Gênesis, a distribuição do token foi acordada e todo mundo que participaram antes, que tiveram esse POAP, puderam votar no projeto Gênesis. Então, a distribuição foi deixada uma grande parte no tesouro da DAO, uma outra parte foi distribuída para alguns membros, uma outra parte para o Gênesis, para o time do Gênesis, e aí a comunidade começou a se organizar. Claro, foi bem caótico no começo, porque todo mundo, o que está acontecendo? Como que eu faço? Como aqui? Mas logo eles se organizaram. E aí começaram a implementar ferramentas dentro da DAO para distribuição dos tokens, como o Collab Land também serve para você distribuir tokens. Por exemplo, o Tim fez dentro da DAO, o Tim fez uma arte que eu gostei muito. Eu, particularmente, posso dar uma gorjeta para o Tim usando o Collab Land. Então, eu posso dar um tip para o Tim, falar assim, ó, Tim, toma aí 200 tokens pela sua arte que você fez. Muito bem, muito obrigado. Então, a comunidade em si toda participa. Outras pessoas podem dar gorjeta também para o Tim pela participação dele. Então, a gente usa o Collab Land para isso. E para pagamentos dentro da DAO, a gente usa uma ferramenta chamada Coordinape. É outro protocolo descentralizado onde cada pessoa, cada membro da DAO que se cadastra no Coordinape, ela recebe 100 tokens, chamados de Give. Esses tokens não têm valor nenhum, mas todo mundo recebe 100. E você vai fazer o quê? Você vai pegar esses 100 tokens e vai distribuir para as pessoas que você acha que está contribuindo mais ali dentro da DAO. Então, a própria comunidade vai decidir, cada pessoa decide, eu acho que o Tim está contribuindo bastante, vou dar aqui para ele 10 gives. O Estevão está contribuindo bastante, vou dar aqui para ele 10 gives. E assim por diante, até você completar 100 gives. Depois feito essa distribuição dos gives, aí a DAO utiliza essa metodologia para distribuir a receita que teve para os membros mais ativos. Então, é mais ou menos por essa linha aí. E aí, como eu falei também, a gente usa o Snapshot, que é uma ferramenta descentralizada de votos, né? A gente faz uma proposta ali dentro da DAO. As propostas dentro de uma DAO começam dentro do Discord e a gente tem o soft consensus, que é a votação ali dentro do Discord mesmo, não tem nada muito formalizado, mas feito aquela votação inicial, o projeto passa adiante e aí a comunidade inteira participa do projeto e a votação dele é feita dentro do Snapshot. São votações mais complexas, por exemplo, mudança de código, ou então alocação de um parte do tesouro, ou, sei lá, qualquer outra proposta que vai mudar o rumo da DAO, entendeu? É feita através do Snapshot. Outras mudanças são feitas ali mesmo no Discord, com votação ali mesmo. A gente usa um bot também, chamado de Sash. A gente cria um poll de perguntas e ali dentro mesmo a gente consegue fazer as votações do soft consensus. E aí, para o Snapshot, é um hard consensus. E funciona mais ou menos dessa forma. Guelph, cara, que resumo incrível, cara. Eu tô impressionado. Exatamente, você tem decisões mais difíceis e decisões mais fáceis de tomar. Ou decisões que você precisa de mais certos tipos de skill, como jurídica ou financeira, e decisões que são de design, de marca, de branding. Então, sempre vai ter decisões fáceis e a gente sempre tenta votar ali, tomar as decisões juntos, aberto na comunidade. E quando a gente vê que não chegou num denominador comum, a gente tenta fazer um outro nível de votação mais hard ali também, ou de coisas mais importantes que vão mudar o direcionamento da DAO de alguma forma. E eu acho legal, só complementando também, hoje em dia isso virou um nicho de mercado, as DAOs são novas, tudo isso é novo, e ao mesmo tempo surgem novas ferramentas para ajudar a gerenciar essas organizações centralizadas. Então,
ferramentas de gerar token, ferramentas de marketing, ferramenta de time, como o Coordinape, que é muito legal, quando você tem esses tokens que não têm valor, mas no final a gente converte isso num token de valor para ver quem colaborou mais, quem recebeu mais give, então quem contribuiu mais naquele mês. A gente fecha eles em círculos e também fecha ele por tema. Então tem o time de design, tem o time de marketing, tem o time de social e assim por diante. E esses membros votam e dão esses tokens para os membros. E o que eu acho legal é que ele monta um mapa visual assim de quem deu para quem, e isso vira ali um emaranhado, né? E você pega do Bankless, no Bankless DAO HQ, no começo, eram pouquíssimas pessoas ali, eram 5, 6 pessoas, uma dando para outra. Aí você olha hoje... Não farei piadas de duplo sentido. É um emaranhado. Tá, só para complementar esse raciocínio, eu esqueci de uma outra ferramenta que também é extremamente importante no meio DAO, que é como que você faz para tomar conta do tesouro da DAO, né? Não é como que funciona a tesouraria de uma DAO. No caso de uma empresa convencional, é uma pessoa ali, tem o CFO, né? Que é o Financial Officer, que a decisão final é dele, mas dentro de uma DAO a gente usa uma ferramenta chamada Gnose Safe. É um smart contract dentro da blockchain do Ethereum que requer um mínimo de pessoas para aprovar qualquer transação feita de uma DAO. No caso do Bankless BR, nós temos 8 pessoas que dentro desse contrato, né, dentro dessa carteira, e 5 pessoas são necessárias para fazer qualquer transação dentro do Tesouro. Então, isso dificulta a possibilidade de haver corrupção dentro de uma DAO, porque são pessoas que não se conhecem pessoalmente, mas elas precisam de autorização da comunidade para tomar as decisões dentro do contrato inteligente, que é a carteira, entendeu? Então, no caso, você pode aumentar isso para 20 pessoas, 30 pessoas, e aí tem que ter um mínimo de pessoas para aprovar as transações dentro da DAO. Que legal, cara. Dentro de administração financeira, a gente tem um conceito que você tem que sempre garantir que a pessoa que tem a chave do seu cofre está ganhando bem o suficiente para não valer a pena ela fazer uma TED para o nome dela. Então, estou vendo que é mais ou menos isso, né? Você cria um bloqueio, um desincentivo para que a pessoa tome decisões sozinhas e que você possa gerenciar aquelas reservas financeiras. É uma carteira uma carteira de multissignaturas, mas é importante frisar que se eu faço uma transferência pelo banco normal, ela não necessariamente é pública. E se eu faço uma transferência pela blockchain, qualquer um pode olhar de onde esse dinheiro estava, você sabe quem foi o canalha que qual fez. é o valor, exatamente. Exatamente. Então, isso deixa a blockchain... Uma das vantagens da blockchain, eu acho, é essa questão de lidar com corrupção, é a questão da transparência, é a questão da descentralização, inclusive de pagamentos. E, gente, outra dúvida que eu fiquei, a gente está falando sobre cuidar dos recursos, né, de ter tudo acompanhado, tudo transparente, mas como que funciona quando não há consenso? Quando a gente tem um conflito, ideia divergente, metade da comunidade quer ir para um lado, metade da comunidade quer ir para o outro, qualquer semelhança com países aqui do Ocidente é qualquer mera coincidência. Como que resolve quando diverge? E outra, deixa eu emendar já uma. Pode expulsar o membro de uma DAO? Boa. A resposta sobre expulsar um membro de uma DAO, sim, porque uma DAO funciona através da comunidade. Então, como que a gente resolve uma ideia diferente? Por exemplo, se eu tiver uma ideia diferente, o Faleco tem outra, a gente leva essas ideias para discussão, né? Então, a gente discute isso dentro da comunidade. Nem tudo é flores, nem sempre a minha ideia vai ser escolhida, nem sempre a ideia do Faleco vai ser escolhida. Conflitos são saudáveis também, em qualquer lugar. Exatamente, mas eu acredito que quanto mais pessoas participando das discussões, mais ideias surgirão. Então, se a minha ideia, por exemplo, não for muito bem acolhida pela comunidade, ela não vai ser votada para passar. Então, eu tenho que aceitar isso, entendeu? Essa é a grande... Tem que ser adulto e estar preparado para lidar. Teve uma outra ideia que eu sabia que teve uma outra ideia que eu sabia que eu ia perder. Eu falei, pô, mas vamos votar que eu quero perder democraticamente. Eu sei que eu vou perder. E no final, acho que você ganhou, né, essa ideia. Mas foi... Mas vamos lá, gente. E como é que é feita, então, essa resolução mesmo na prática? Tipo, então, você está muito apertado. Se tiver 500.000 votos e tiver 501 votos, ou com 501, passa? Ou existe uma volta nisso daí? Como é que funciona? Passa. Do fato da gente usar o blockchain, contratos inteligentes, uma vez que você votou, você não consegue mais mudar seu voto, entendeu? Então, você votou naquele projeto e deu 501 votos contra 500. O projeto vai passar, porque quem decide é a maioria da comunidade, entendeu?
E respondendo a sua pergunta anteriormente sobre expulsar alguém da DAO, existe essa possibilidade, porque nem todo mundo da DAO ali são pessoas honestas. Vai ter sempre um ou outro que queira fazer, porque como é aberto, né, para o mundo inteiro, vai ser sempre um ou outro espertinho querendo sacanear alguém, ou então implementar alguma coisa diferente, ou então, sei lá, dar ideias que não faz sentido. Mas geralmente, como que é a sim, mecânica de expulsar? Como é que funciona na Eu vou te dar prática? um exemplo, vou te dar um exemplo prático aqui. Teve um membro numa DAO que eu participo, ele infringiu copyrights, né? Ele chegou, copiou o projeto de alguém, ou copiou a imagem de alguém, ou a foto de alguém, e quis fazer isso como um projeto da DAO, um NFT. Ou seja, a DAO, os membros da DAO falaram, não, isso aí vai prejudicar a DAO inteira. Então, a pessoa que fez isso nem sequer pediu desculpas, ou então falou, desculpa, eu errei. Então, é feita uma votação dentro da comunidade para avaliar se a gente continua com essa pessoa ou não, se faz sentido essa pessoa continuar fazendo parte da comunidade. Então, isso precisa ser votado entre toda a comunidade para decidir se essa pessoa fica ou não. A pessoa, aí é feito como um julgamento ali dentro da DAO. A pessoa tem o direito de se defender, falar, pô, pessoal, desculpa, eu não sabia, foi sem querer. E mesmo assim a comunidade vai decidir, falar assim, não, ó, você já tá fazendo muita cagada, você não faz parte aqui, não faz sentido você fazer parte da DAO. E aí ele é banido do servidor. é isso Isso que eu ia falar funciona na também prática. para complementar a resposta, né? A gente usa o Discord como a principal ferramenta de comunicação. Então, uma vez um membro banido por decisão, ele não consegue mais acessar o canal. Então, ele já está banido da nossa comunicação ali, por exemplo, né? E acho que também a gente parte do pressuposto do be nice or leave, né? Seja legal, vá embora. Então, muitas DAOs também, quando você entra ali, você já cai no canal de welcome. E conforme você vai avançando nesses canais, outros canais vão aparecendo para você. Então, tem uma lista ali, uma ordem que você tem que ir. Então, tem um onboarding, tem uma intro. E geralmente, nessas primeiras páginas ali do Discord, vão ter as regras da comunidade. Então, não faltar com respeito, preconceito de raça, coisas desse tipo. E o famoso be nice or leave. E aí você tem que dar um check ali. Se você leu, aí vai abrir um outro canal de onboarding para você, ou vai abrir um canal de FAQ. Aí, beleza, você passa lá e beleza, aí vai abrir os canais para você de marketing, de escrita, etc. Então, tem um onboarding ali e tem essa linha também de etapas. Interessante, mais uma vez, fazendo paralelo, né, cara? Eu sou um dos dinossauros aí de internet, né? Desde o começo da década de 90 ainda. Muito parecido com as políticas nos fóruns, muito parecido com as políticas Exatamente. no Reddit. Eu Exatamente. sou dessa época aí também, eu usava o ICQ, o Mirk. Sabe qual é a diferença? São claras e estampadas, né? Você já sabe de partida e esse play by those rules, né? É que nessa época não existia incentivo econômico, não existia cripto para incentivar a comunidade, mas é bem parecido. Lá no começo da internet Web 1 tinha esses fóruns, as pessoas se organizavam ali. Então é basicamente muito parecido, só que hoje a gente tem incentivo econômico, né, dentro das comunidades. Então é bem parecido mesmo. Recente eu entrei em uma DAO que eram 3 regras, e aí a última regra era assim, não faça a gente criar mais regras, por favor. Uma pergunta interessante que eu quero fazer, e aí vai ser legal ter o ponto de vista de vocês dois, até para a gente finalizar, é quais são os maiores desafios de uma DAO hoje em dia? A gente às vezes pode ficar falando muito das partes de descentralização, de como isso distribui, né, o poder na mão das pessoas, mas assim, quais desafios vocês estão enfrentando? E talvez é interessante ter a opinião dos dois, até do Guelph, que está há mais tempo, né, já há anos aí, e a do Faleco também, que está entrando agora e está saindo aí, eu diria, do mundo mais centralizado, né, e experimentando esse universo descentralizado agora, no sentido organizacional da coisa. Quais que são esses desafios que vocês estão vendo? Bom, um desafio que eu vejo muito é que DAOs, elas começam muito caóticas, é muito caótico ali dentro, muita gente falando, é muito difícil acompanhar todo mundo, né? O fato que é 24 horas, gente do mundo inteiro, então, gente da Austrália tá dormindo, os Estados Unidos tá falando ali, de repente você dorme, você acorda, tem uma porrada de mensagens. Então, a dificuldade de acompanhar tudo é um desafio, só que se você se organizar bem ali, se especificar numa guilda só, ou então fazer um projeto só ali dentro da DAO, é mais fácil de você se organizar. Só que essa questão de tempo, o tempo para dedicar a DAO é um desafio que eu vejo particularmente. Eu preciso arrumar tempo onde eu não tenho para poder acompanhar tudo que está acontecendo. Então, esse é um grande desafio que eu vejo na DAO. Mas conforme vai passando o tempo, eles vão criando novas ferramentas, novas formas de você acompanhar, que vai clareando mais o mundo DAO. Mas sempre é um pouco caótico ali. Como o Faleco falou, você tá trocando pneu com o carro andando, né? Então é bem por aí mesmo. Complementando a resposta do Guelph, eu acho que é isso. A gente falou bastante sobre o lado bom da DAO e a gente tem que falar um pouco também dos lados ruins.
Então, assim, é caótico, às vezes é difícil acompanhar, tem que se policiar ali com o tempo. E é isso, tem que, como eu já mencionei também, é basicamente trocar o pneu com o carro andando. Tem uma série de coisas ali acontecendo e elas vão acontecer, todo mundo vai ali partilhar, mas é isso, a coisa está andando e está mudando e é rápido, é caótico. Então, os desafios são a comunicação, a organização do tempo. A gente tem as ferramentas, né? A gente usa o Notion para organizar a data de publicação, a gente usa essa série de outras ferramentas que já tem online. Acho que o grande desafio realmente é organizar seu tempo, é ver onde você consegue adicionar valor, é acompanhar a conversa, participar, votar, participar das reuniões. Isso toma um tempo, e as pessoas têm esse tempo diferente para doar, né? Vai de cada um, do engajamento de cada um. Mas acho que a organização e a organização do tempo, das tarefas, são um grande desafio aí para as DAOs. Fora questões que são totalmente nebulosas, como jurídicas, como de regulamentação, que mesmo para cripto é nebuloso, para DAO ainda mais. Então, mas acho que aos poucos a gente chega lá. Gente, eu quero de novo agradecer vocês pelo tempo. Eu achei que os episódios foram incríveis. Eu vinha lendo um pouco sobre DAO, mas a minha visão sobre isso mudou muito. Tenho certeza que a galera que acompanhou os 2 episódios aqui aprendeu bastante. Eu quero dizer que para você que está vendo, inclusive para mim, né, tem muito valor a ser adicionado através de DAOs, tem muita entrega para ser feita e, consequentemente, dinheiro para ser ganhado nesse universo. Agora tem que aprender, tem que estudar, né? Muitas ferramentas, eu olhei aqui, chega a dar até meu Deus, quanta coisa, mas é isso, é esse caminho que o mundo está indo, e como o Kenneth falou, né? Pô, você teve que aprender a usar CLT, teve que aprender a declarar imposto de renda, né? Nem todo mundo aprendeu, pelo menos, né? Todo mundo declara, nem todo mundo sabe. Então é isso, gente. Entrem nesse mundo, estudem, e o pessoal vai estar acessível. Então, quiser mandar pergunta aqui embaixo, a gente passa as perguntas para eles responderem. A gente vai deixar links também do Bankless, dos convidados. Muito obrigado por ter assistido o episódio até aqui, e até o próximo capítulo do Contos do Cripto.